Olá, estudante! Fiz um convite para o mestre Danilo Mota passar algumas dicas de TCC aqui pra gente no canal Guia da Monografia e ele aceitou. Então espero que você goste. Segue aí com ele. Olá pessoal do canal Guia da Monografia, professor Danilo Mota aqui, eu sou professor, sou orientador e sou examinador de bancas de TCC e hoje eu quis dar uma passadinha aqui no canal do Guia da Monografia do nosso querido professor Douglas Tibio para poder contribuir um pouquinho com vocês, ok? E nesse vídeo, como não ser um aluno mendigo no seu projeto TCC, hein? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, fica comigo! Então, como não ser um aluno mendigo no seu projeto TCC? Você ficou curioso com essa questão? Então, eu vou contar uma história antes para falar um pouquinho, para contextualizar sobre o que é não ser um aluno mendigo, né? Uma aluna minha do sétimo período de administração, há um tempinho atrás, eu vi ela dizendo essa expressão, né? Aluno mendigo. Eu vou chamar esse aluno de João. Então, ela contou a história do João, um aluno da sala de administração que vivia pelos corredores abordando os professores, convidando eles para serem o seu orientador. Então ele fazia isso de qualquer jeito, ele chegava ao professor e de repente, professor, você quer ser o meu orientador de TCC? Então no meio do corredor assim, né? Então o professor ficava numa situação meio complicada, a gente precisa conversar e tal, etc. Então isso começou a ficar engraçado, porque ele começou a abordar todos os professores do colegiado e até de outros colegiados para poder ser o orientador dele, né? Então eu vi ela dizendo essa frase, o João ele é um aluno mendigo da sala. E aí essa questão ficou engraçada, né? E aí rolou uma comédia e tal, uma resenha, né? Como o pessoal gosta de falar, e aí foi muito interessante. Então eu quero falar justamente sobre isso. Eu vejo que isso é uma dificuldade dos alunos, né? Ficar mendigando os professores para serem o seu orientador, sua orientadora, né? Como não fazer isso, né? Eu acho que a primeira dica que eu quero passar para vocês aqui é que os alunos que têm esse problema, eles chegam para os professores, na maioria das vezes, sem um tema definido, né? Sem pelo menos uma ideia do tema. Ele chega com o professor e fala, professor, você quer ser meu orientador? Digamos que aquele professor é de direito civil, né? Então ele chega para o professor, você quer ser meu orientador? Eu quero falar sobre direito civil. Então o professor não tem como ajudar muito o aluno e causa até um certo ali entrave na hora, porque não é um contexto correto, né? Não é uma situação que está bem delimitada ali. Então, a primeira questão é que você deve ter em mente que você tem que parar de procrastinar. Eu vejo que esse é um dos maiores erros dos alunos, é a questão da procrastinação. Eu costumo falar que a procrastinação é um dos males do século, né? O famoso ficar empurrando com a barriga, né? Então, a falta de atitude, eu acho que é o maior problema para você tirar o seu projeto TCC do papel. Geralmente os alunos ficam procrastinando, empurrando com a barriga, e aí no meio do semestre lá, que eles começam, até quase no final, né, é que eles começam a tentar desenvolver lá o projeto de pesquisa na matéria de metodologia. Então defina um tema, um ou dois, eu recomendo que você defina 2 áreas, né, e você coloca aquelas áreas numa folha de papel, um em cada folha, e você começa a colocar assim, assunto, né, ou área, direito civil, ou administração de marketing, ou administração de RH. É um macro tema para você trabalhar. Então essa é a primeira coisa. Então você vai parar de procrastinar escolhendo um tema. Não pense muito agora sobre se esse tema é o que eu mais gosto, é ou não é. Então decida, coloque no papel. A segunda questão é que você tem que ter disciplina. Você escolheu 1 ou 2 temas, colocou no papel, então você tem que agora se debruçar sobre esse tema, pesquisar artigos e materiais, inclusive atuais, né? O que está se falando sobre aquilo, né? Para você encontrar um tópico ali para você começar a estruturar. Encontrou esse tópico? Tem agora o seu tema, coloca o seu tópico na sua folha e essa folha você vai depois conversar com o possível orientador. Então o primeiro é pare de procrastinar, o segundo tenha disciplina e o terceiro apresente resultados concretos. Na hora que você for conversar com o seu professor, possível orientador, né, ou você quer se candidatar a ser orientado por aquele professor, tenha já então, você vai ter então a ideia do seu assunto, né? Você vai colocar uma ideia título, um possível título do seu trabalho, uma pergunta problema, como você vai aplicar aquela pesquisa, né? Qual método você vai utilizar? Você vai utilizar questionário, você vai utilizar entrevistas, você vai gravar essas entrevistas, você vai fazer uma pesquisa de rua, enfim, você vai definir uma ideia, né, pessoal? 1 ou 2 linhas de como você pretende aplicar aquela pesquisa. E aí você vai apresentar 2 ou 3 autores dentro daquele tema que você estudou e que você tem uma certeza de que eles podem contribuir com o seu trabalho, que podem ser o trabalho-chave
do seu TCC, do seu projeto de pesquisa. Então, fazendo isso, você vai chegar com uma ideia. Eu já fiz isso uma vez, estava cooptando um professor para ser o meu orientador no doutorado, e eu estruturei numa folha de papel simples mesmo, uma folha de papel. Eu estruturei 2 folhas e eu levei para ele justamente isso, uma ideia de um tema, né, uma área, né, uma ideia de título, uma pergunta-problema, como eu ia aplicar aquela pesquisa e 2 ou 3 autores que me ancorariam na estruturação daquele trabalho. Então o professor olhou, me deu atenção, eu marquei com ele, agendei com ele. Isso também é importante, se você conseguir fazer isso. Tente agendar um horário fora dos corredores ali, com aquela correria da sala de aula, para que você consiga conversar melhor e criar um contexto até de influência ali para conseguir conversar com ele, né? Se não for possível, lógico, você vai tentar por outros meses. Se você conseguir, procure um local reservado para você conversar e apresentar a sua ideia. Aí você já vai apresentar algo que você já leu, você vai ter mais ou menos uma argumentação prévia daquilo que você pesquisou, e aí logicamente o professor você vai chegar com um trabalho, uma ideia, um rascunho pronto. Ele vai ter mais predisposição de olhar o seu trabalho, de verificar o que está bom, o que não está, que caminho você deve seguir, se você deve procurar um outro professor, que temas que você pode procurar, e se ele, enfim, pode ser o seu orientador. Gostou dessas dicas? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal Guia da Monografia. Foi um prazer ajudar vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que vai ser um prazer ajudar. Então, até uma próxima oportunidade. Até breve. E então, gostou dessa dica? Muito boa, né? Então, se você quer conhecer um pouco do trabalho do Danilo Mota, eu vou deixar aqui abaixo os links para você acessar o canal dele, Supere Desafios. Te vejo na próxima aula. Até lá e bons estudos!